Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Começando aqui a nossa conversa. Hoje, terça-feira, dia 31 de março de 2026. Sou a Patrícia Cândido, sou médica, mentora, terapeuta. E a gente tem falado aqui nessas conversas nossas sobre temas ligados àquilo que eu chamo de meditação com os anjos, né? Geralmente eu tiro uma mensagem e a gente fala sobre ela. Mas hoje, aproveitando que saiu o Anjo do Futuro, eu decidi trazer um tema que permeia muitos meus dias recentemente não, né? Nesses últimos muitos anos, que é o tema da depressão, de um olhar médico, terapêutico e ampliado também, né? E como saiu o Anjo do Futuro, e por que eu vou falar sobre depressão e não sobre ansiedade? Porque eu percebo que uma das questões da depressão é a capacidade de ver esperança no futuro. Bom dia, Rejane. É a incapacidade de ver a possibilidade de ter algo que pode ser diferente daquela realidade que se vive. É a dificuldade de se empolgar com o futuro, de se animar com o que vive hoje e o que pode viver amanhã. Eu vejo a depressão como a falta de sonhos, sabe? É como se a pessoa fosse entrando ali naquele bolo do dia a dia, da vida, e as coisas vão acontecendo. É óbvio que tem muitos fatores envolvidos, não é só comportamental. Quando a gente fala só do comportamental, a gente está restringindo todo um histórico, né? Inclusive daquela alma, mas também daquele corpo. Então, é sobre isso, né? Sobre essa capacidade ou incapacidade da gente de ver o futuro com esperança e como que isso afeta o adoecimento mental. E hoje eu vou falar bem disso mesmo, tá? Então, bom dia, Regiane, que tá aqui, a Fátima também. Bem-vindas aqui, vamos lá. Hoje, assim, a gente tem, como é que eu vou te dizer? A depressão, historicamente, ela é descrita desde tempos imemoriais, né? Desde os antigos médicos, desde o Antigo Egito, Hipócrates descrevia, né, como a melancolia. Galeno depois veio descrever de uma forma já um pouco diferente, mas também sempre trazendo essa coisa do perfil melancólico. E essa tristeza longa, né, também. Então, existem muitas formas que foram vistas ao longo da história, né, como essa tristeza longa, como essa melancolia. A gente ainda usa um pouco esses termos, né, por exemplo, dentro da antroposofia, que a gente ainda trabalha com os temperamentos, a gente trabalha com esse olhar mais hipocrático, a gente ainda usa muito esses termos antigos, né? Mas hoje, principalmente, o que a gente tem visto, né, nesses últimos anos, assim, que a psiquiatria, ela tomou uma forma muito biológica. E tem que ter esse aspecto também, né, da psiquiatria biológica, que é focada no tratamento da doença como uma doença, né? Então, com remédios, com tratamentos. E só que a psiquiatria, a saúde mental, esse olhar do outro, ele é muito mais amplo. Então, quando a gente tem o benefício dessa psiquiatria biológica, porque a gente não conseguiria atravessar esses tempos com o mundo desse jeito, com a gente tão cheio de informações, se nós não tivéssemos acesso a esses tratamentos. Então, eles são positivos na minha percepção. O que não é positivo é achar que é só isso, entendeu? Achar que é só isso. Mas isso também importa, né? Então, do ponto de vista dessa nova percepção, nova que eu falo, por quê? Porque essa psiquiatria biológica, gente, ela tem o quê? 30, 40 anos, né? Antes disso era um olhar bem mais psicanalítico, mesmo dentro dos tratamentos e conduções médicas. Então, dentro desse olhar biológico, a gente tem os transtornos de depressão, né? Unipolar e bipolar. Então, a gente tem esse olhar hoje que é diferente, que é a gente saber se é uma depressão maior, né? Ou seja, a pessoa está realmente no quadro de depressão, ou se aquela tristeza e aquela depressão é um sintoma de outro tipo de depressão, que a gente chama de depressão bipolar, que é quando a depressão vem acompanhada por
sintomas também que a gente chama de hipomania, que são aqueles pequenos picos de... esses dias um paciente meu descreveu, eu achei tão interessante, eu expliquei para ele o que era a hipomania, que é como se fossem pequenos picos de... no meio do caos ali, né, da depressão, a pessoa tem uns picos de algumas atitudes mais diferentes, né, tipo compulsivos ou irritadiços ou algo assim. E aí o paciente falou assim para mim, Patrícia, é como se eu tivesse, a minha alma tá ali morta, 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 e de repente ela dá uma acordada, ela quer sair, ela quer melhorar. Aí seria isso, né? Como se ele me descreveu dessa forma, mas dentro da medicina não é isso, são como se fossem picos de compulsão, de irritabilidade, né? E aí tem essa depressão que a gente chama de atípica, que ela não vem com sintomas claros, que é o sintoma de melancolia, que é o sintoma de falta de esperança da vida. Então tem aquelas depressões que são atípicas, que vêm com sono demais ou pouco sono, sentimento de angústia constante, todo o processo assim de irritação, às vezes um cansaço, né? Então assim, tem muitos sintomas que podem falar sobre essa tristeza da alma, que a gente chama de dentro das doenças de depressão, né? Então, muitos sintomas podem falar sobre essa tristeza da alma, mas se a gente for pensar nesse lugar da alma, muitas outras coisas também podem trazer esses sintomas. Então, às vezes a pessoa está atravessando ali um momento da vida que é bem desafiador, que ela está vivendo questões assim intensas, né, que são também curas ou não. Então, às vezes é uma perda financeira, é um divórcio, né, é uma perda de uma pessoa querida. Então, o que leva uma pessoa, durante esse atravessar da vida dela, né, a olhar isso e nesses momentos ter picos de tristeza mesmo, né? Então, é bem importante que a gente saiba diferenciar, principalmente eu sei que tem terapeutas aqui, o que é uma coisa longa, que está há muito tempo, que não tem uma causa aparente, de um processo da vida, né? Outras coisas que eu vejo muito, e isso eu não vejo tanto às vezes nos pacientes, mas eu vejo principalmente nas minhas mentoradas ou nas pessoas que eu posso acompanhar, assim, que tem esse perfil mais profundo de ser, é que muitas vezes as crises de despertar mesmo, de transformações emocionais muito profundas, de curas muito profundas, de processos muito intensos, elas acabam vindo acompanhadas desses mesmos sintomas. E aí é importante que a gente diferencie, né? Se a pessoa está passando ali por um processo de cura profundo, ou realmente ela está com depressão. E às vezes ela realmente está com depressão, porque ela está passando por um processo de cura profundo. E às vezes ela vai precisar se tratar naquele processo, entendeu? E aí a gente tem que desmistificar. Eu já tive muito preconceito com o tratamento medicamentoso mesmo, mas eu sei que às vezes em alguns momentos a pessoa precisa atravessar com remédio. E isso, gente, esse nível do sofrimento, o grau de sofrimento, ele tem que ser muito bem avaliado ali. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma paciente, foi muito interessante isso, que ela começou a tomar eu precisei entrar com ela com uma medicação psiquiátrica, né? Ela estava fazendo já acompanhamento com florais, com medicação antroposófica, e ela teve uma crise maior de tristeza associada a um processo que ela estava vivendo pessoal. E aí eu entrei para ela com a medicação, e ela, sei lá, com uma semana ela não se adequou. Ela falava assim, parece que não sou eu. Então ela não se adequou. Mas eu insistia para ela continuar, porque ela realmente estava com sintomas importantes. E aí, né, sintomas que acendem alertas de perigo pra gente. E aí, ela continuou, só que sabe o que aconteceu? Essa percepção do remédio, ela me mandou uma mensagem, não, acho que ela marcou uma outra consulta, falou assim, eu venho aqui pra gente conversar uma outra rota de saída, porque eu entendi pela primeira vez que eu não tenho como delegar a minha cura ao outro, nem mesmo a um remédio, porque parece que pra mim não deu certo. E eu não sei se é porque eu não quis que desse certo, se é porque eu tenho uma outra percepção da saúde da doença. Eu não sei se é porque realmente não era a hora de tomar o remédio, mas pra mim não deu certo. Não fiquei bem, fiquei mal. Mas isso virou a cabeça dessa pessoa.
no seguinte sentido: então realmente eu preciso cuidar de mim, porque eu não vou ter nada lá fora para me cuidar. Se aquilo que é o recurso médico não tá, sei lá, não tá dando para mim, eu vou continuar com os recursos, os outros, né? Ela se responde muito bem com floral, responde muito bem com antroposófico. Vou continuar com esses recursos e vou, além disso, eu vou aumentar tudo aquilo que a ciência fala que é importante para quem está, né, com depressão. E aí, o que a ciência fala? A mesma ciência que cria os remédios e que tem essa teoria dopaminética, que é muito importante mesmo a gente entender quando é a baixa de serotonina e quando é a baixa de dopamina, sabe? Quando é um transtorno do afeto que está ligado à dopamina ou à serotonina. Tudo isso molda, por exemplo, eu que trabalho com saúde mental, molda a nossa capacidade de fazer um bom tratamento, medicamentoso mesmo. Mas essa pessoa, ela falou: Patrícia, o que além disso eu preciso? O que eu preciso da minha vida para eu não sentir isso? Primeiro, era atravessar aquela situação que ela estava vivendo, né? Que era uma situação que ela precisava de apoio psicológico mesmo ali. Depois ela faz acompanhamento com FT, então ela precisa liberar aquela situação, mas além disso, ela precisa de uma boa rotina de sono. E às vezes a insônia, na verdade, ela é um sintoma, porque, por exemplo, se você está passando uma situação difícil, você vai ter falta de sono mesmo. A maioria das vezes a insônia não é uma doença, ela é um sintoma de outras doenças. Dentro da antroposofia, a insônia tem toda uma cosmovisão diferente, né, que tem a ver com o fato de que é o momento em que a gente sai do corpo e aí a gente tem um pouco de dificuldade com o que vai encontrar do lado de lá, né, dentro da antroposofia, tá? Mas dentro da medicina com olhar convencional, a gente tem que olhar para insônia como sintoma. A gente também tem que olhar, falei para ela outra coisa, são as suas relações. A maioria das pessoas hoje que sofrem com depressão, na verdade, elas estão né? Elas sofrem de solidão. E aí elas buscam em relações superficiais encontrar profundidade que elas não estão encontrando no mundo, nelas mesmas. Então a gente precisa de relações interpessoais, sim. Nós não somos uma ilha, sabe? A gente precisa conviver com pessoas, estar com pessoas, estar em grupos, principalmente até se você estiver realmente atravessando um momento difícil. Eu também tenho uma outra paciente que está atravessando o fim de um relacionamento. Eu falo: olha, se distraia, simples assim. Tenha amigos, arrume amigos de ocasião mesmo, vá, sei lá, vai a um museu, vai caminhar na praia, ou vai caminhar no mato, vai fazer amizade, vai fazer curso online, sabe assim, tipo, vai assistir série, faz qualquer coisa, mas você precisa se distrair. O mais adequado são as relações interpessoais, é olhar isso, né? Então, assim, além de remédio, é sono, relações, porque a maioria das pessoas estão adoecendo pela falta de boas relações, por essa nossa sociedade que nos criou para a solidão nesse momento, né? A gente está cada vez mais afastado de grupos, de núcleos, de pessoas, né? A gente está sempre ali, fazendo sempre do nosso jeito, e sozinho muitas vezes. Então, as relações são importantes. A dieta equilibrada, né? E às vezes a dieta desequilibrada também é sintoma, não necessariamente é. Então, às vezes a pessoa não consegue equilibrar a dieta porque ela tá realmente num processo emocional muito intenso, que mescla ali ansiedade, depressão. Então, eu nem fico cobrando, porque eu sei que isso é sintoma e que isso vai melhorar à medida que o estado emocional dela for melhorando, entendeu? Às vezes com medicamento, às vezes com terapia, né? E geralmente com os dois, mas isso vai melhorando. Mas a dieta, aquilo que ela conseguir, que a pessoa conseguir, se ela tiver uma alimentação muito errada, aquilo que ela conseguir resolver nessa alimentação, entendeu? Isso é muito importante, muito mesmo. Ou aquilo que ela consegue acrescentar, né? Dentro da medicina do estilo de vida. É muito interessante a proposta, porque você não fica tirando comida. Você acrescenta, por exemplo, você acrescenta frutas, você acrescenta comida saudável e só depois você vai substituindo para tirar outras comidas. E aí, o outro ponto seria o controle de comorbidades clínicas. Então, essa paciente minha não tem nada, mas a gente precisa olhar se não tem uma anemia. Eu já me deprimi por anemia, tá?
pensando que estava deprimida. Deprimida, eu estava com uma anemia. Então, tem que olhar essas coisas. Anemia, hipotireoidismo, falta de vitamina B12, né? Eu lembro uma vez que eu tive uma paciente que ela estava muito mal por falta de vitamina B12 e ela não comia carne. Mas sabe por que eu sabia que era vitamina B12? Porque eu também não comia carne e eu sabia que eu ficava daquele jeito quando me faltava vitamina. E ninguém estava entendendo ela, entendeu? Então, assim, a vitamina B12 também conta. Olha, eu vou dizer bem para vocês, todos esses 1000 exames que existem hoje em algumas linhas de terapias de medicina integrativa devem funcionar também, mas eu não conheço, então eu não posso nem falar, porque eu não prezo pela medicina, eu brinco que eu não prezo pela medicina da escassez, eu prezo por uma medicina que é aquela da falta. Ah, tá faltando tal nutriente, tá faltando tal nutriente. Tenho certeza que isso funciona, só que não é o meu jeito de estudar, entendeu? Eu sou da linha, eu falo sempre para as pessoas, ah, você é médica integrativa? Sou, mas a minha linha de medicina integrativa é a antroposofia, que tem uma cosmovisão bem diferente da reposição de minerais e tudo mais. São os florais que tratam a alma. E eu uso a medicina convencional, porque eu acho que a gente não pode menosprezar tudo que a psiquiatria convencional também tem evoluído. E por mais que a gente tenha questionamentos muito profundos, e eu também não posso negar que é extremamente importante, principalmente para pacientes graves. O paciente está ali na iminência de se desviver, está na iminência de estar num surto, é a psiquiatria convencional que vai resolver. Está num quadro de depressão grave, de depressão bem ali confirmada, diagnosticada, a gente precisa tratar, sabe? Então, eu não desconsidero isso. E a minha abordagem integrativa, ela é mais de associar essa cosmovisão que olha para o todo, junto com o olhar da medicina, né? Então, é isso. Então, o outro ponto é a psicoterapia, entendeu? Então, são 5 pontos, além do tratamento convencional, como eu dei esse exemplo dessa pessoa que eu atendi, que ela falou, ela falou bem isso, né? Que é o que eu trago, eu vou tomar a minha cura nas minhas mãos. Já que eu não dei conta de tomar remédio, eu vou intensificar exercício físico. Não falei de exercício físico. Intensificar assim, eu vou realmente entender o jeito do meu corpo de fazer exercício. Eu vou melhorar minha rotina de sono. Às vezes a pessoa precisa fazer higiene do sono. Eu falo muito, tá com insônia? Você já fez higiene do sono? Não fiz. Então precisa fazer higiene do sono. Melhorar as relações interpessoais, se matricular num curso, né? Tem muita gente hoje que eu vejo que faz aqueles cursos de filosofia da Nova Acrópole, eu ainda quero fazer. Então, às vezes a pessoa vai ali ela convive com pessoas falando a mesma língua dela, sabe? Então, ter relações interpessoais importa, a dieta equilibrada, o controle de comorbidades e a psicoterapia, que pode ser, se você for estudar dentro da psiquiatria, ela vai falar, tem que ser o TCC, né? Por quê? Porque é a única que tem estudos, viu? Não é porque é a melhor. É muito boa para muitas coisas, sim, mas é porque é a única que tem estudos. Então, e as psicoterapias integrativas, o que a gente faz? A diferença da psicoterapia integrativa é porque ela olha também tem o olhar energético do processo, né? Então, às vezes, as pessoas, eu tenho uma paciente antiga que ela fala, nossa, isso que a gente viveu foi muito melhor que os meus 4, 5 anos de terapia com psicólogo. Porque a gente vai pelo olhar energético, né? Então, qualquer psicoterapia integrativa, gente, se o psicoterapeuta, eu sei que vocês têm muito terapeuta aqui, se ela tá na força dela, que eu falo que tem que estar na força dela, o trabalho fica muito bom, entendeu? Porque dentro dessa abordagem integrativa, a gente não entende que eu entrego a cura para o outro. A gente entende que eu sou um caminho que ajuda o outro a encontrar o seu caminho de cura. Então, quando a gente olha, por exemplo, o Dr. Bach falava que ele era um jardineiro de almas, ele cuidava do jardim, das flores do jardim dele, para que ele ajudasse a florescer os jardins das outras pessoas. Então, é mais ou menos isso, sabe? A gente faz muito isso lá na mentoria Curandeiras, que a gente ir curando, a gente ir pegando esse bastão de luz nosso mesmo, para a gente ir se curando e com isso, curando as nossas emoções, curando as nossas dificuldades, as nossas limitações, e com isso a gente se torna realmente canal de cura do outro. Então, o nosso papel principal, igual o meu papel, que tem muitas ferramentas, desde as convencionais até as integrativas, é entender qual é a ferramenta para ajudar aquela pessoa no caminho de cura dela. Não entregar a cura para ela, porque eu não tenho essa possibilidade.
né? Se eu for olhar dentro da percepção, da cosmovisão da medicina convencional contemporânea, a cura, ela é a remissão de sintomas. Então, o que eu posso entregar nesse processo? Eu posso entregar o tratamento, né? Me deu um branco aqui, o tratamento. Posso entregar o remédio, o tratamento, o vínculo comigo, o acolhimento, porque a gente sabe que isso faz diferença. A transformação da pessoa, mas a cura é um processo da alma dela, que vai acontecendo ali, né? Que vai se percebendo, vai se resolvendo. Eu tenho atendido muito homens, né? E eu acho isso bem interessante, porque eu sempre atendi muito só mulher, sempre trabalhei muito só com mulher. E eu vejo que se os homens estão procurando a ajuda, é porque eles realmente também estão compreendendo que precisam de ajuda, né? E ajuda, inclusive, para lidar, por exemplo, com o fim de uma relação sem querer bater na namorada, entende? Então, a gente tem que estar aberto para ajudar todo mundo e para entender quais são as questões nossas, as dores da nossa alma que estão afetando aquele processo ali de saúde e de doença, aquele adoecimento, aquela questão, né? Como eu falo, sempre eu trago mais de uma cosmovisão. Por quê? Porque, gente, eu estudo muito, eu tenho várias linhas diferentes de terapias e tudo mais, né? Hoje eu estava ouvindo um vídeo da doutora Mabel de manhã, eu gosto de ouvi-la para me inspirar. Aí o vídeo era assim: qual o hábito que você deve fazer todos os dias que vai mudar a sua vida completamente? E aí eu fiquei lá ouvindo, né, para entender qual era o hábito. E aí ela dizia que o vídeo é maravilhoso, mas ela fala muito do hábito de estudar, nem que seja 5, 10 minutos, nem que seja 30 minutos por dia, eu acho que 30 é um tempo bom. E eu sempre fiz isso, sabe, assim, talvez não estudando coisas tão profundas, talvez me estudando, né, mas eu sempre gostei de ter um tempo todo dia para estudar. Tenho buscado ensinar isso para os meus filhos, né? O estudo não é só fazer tarefa de casa. E por quê? Porque estudar muda a configuração do nosso cérebro. A gente vai introduzindo ideias novas, a gente não vai para aquele lugar que eu comecei falando aqui. O que saiu? O anjo do futuro. A gente não vai para aquele lugar de não saber ou de não conseguir ter esperança com o nosso futuro. A gente começa a construir coisas novas quando a gente vai estudando. E eu diria que tem um tipo de estudo que quem está atravessando uma depressão, ou quem está atravessando um adoecimento mais sério, ou um processo difícil na vida, tem um estudo que é tão importante, que é o estudo da sua vida, de como se desenvolver, de como melhorar, né? Por exemplo, eu assisto alguns vídeos no YouTube para isso, tipo, às vezes eu tô ali descansando e falo, vou pegar aqui um vídeo para me ajudar a melhorar. Hoje, né, eu brinco, né, as minhas terapias gratuitas desse horário das 7h45 estão tudo lá no YouTube, só vocês irem lá. Então, assim, o que eu posso fazer naquele dia para me ajudar a ficar bem? Como eu falei para vocês, né, com essa coisa das relações interpessoais, acho que eu falei aqui, ou falei na mentoria, não lembro. Eu percebi que quando eu me mudei aqui pro interior, eu fiquei muito mais sozinha, no sentido de não ter tantas pessoas que eu tinha como amigos. Aqui eu não tenho tantos amigos, aqui eu tenho a minha mãe, meu pai, meu marido, meus filhos e minha sogra, praticamente, assim. Então eu fiquei muito limitada e isso estava me deixando triste, né? Eu comecei a ficar triste nessas últimas semanas. E aí eu percebi que eu ficava bem quando eu fazia mentoria curandeiras ou quando eu atendia, mesmo que online. Se eu atendia online, aquilo me deixava bem também, porque eu tinha uma relação com outras pessoas. E eu sou muito das relações, eu preciso um pouco estar entre pessoas, né, conversando e tudo mais. E aí eu falei, eu vou voltar a fazer lives diárias, porque é um momento que eu vou estar com outras pessoas, entendeu? Mesmo que a gente nem converse, eu tô aqui falando, vocês estão me escutando, mas isso já me nutre bastante. E aí hoje eu acordei um pouco cansada, assim, né, organizando algumas coisas. E aí eu já tinha esse tema na minha cabeça, e aí como eu abri o Anjo do Futuro, eu falei, bom, é isso mesmo que eu vou falar, porque eu tava precisando falar desse tema, porque ele tá permeando muito os meus atendimentos. E aí eu falei assim, eu vou lá, porque eu fico tão bem depois que eu faço a live, entendeu? E por que eu fico bem? Porque eu defini isso aqui como um lugar de olhar para o futuro, para colocar o meu servir no mundo. Entende? Tem pessoas que servem de formas muito diferentes, né? Tem gente que... Então, assim, às vezes a gente, como terapeuta ou como médico, a gente acha que o servir é só atender.
E eu tenho muito isso. Às vezes a pessoa, nossa, eu não consigo fazer um vídeo na internet, eu não consigo. Por quê? Porque ela acha que o servir dela é só na hora que está de frente com o paciente. Mas, como dizia o Rudolf Steiner, existem 3 maneiras de você realizar no mundo. Para você realizar. Só com a cabeça ninguém realiza. Então, você pode estudar tudo, saber tudo. Se tiver só aqui, ó, é obesidade intelectual, porque você não realiza só com a cabeça. Né? E a gente nem dá conta. Em algum momento você vai querer contar para as pessoas aquilo que você está estudando ou que você está fazendo. Então eu falo, gente, você faz 50 formações só para a cabeça, né? Porque não ajuda ninguém com essas formações. Então, só com a cabeça a gente não realiza, a gente só hipertrofia a cabeça. O que a gente realiza é com as mãos, os pés e a voz. São 3 lugares que a gente pode transmitir cura, que a gente pode realizar no mundo, que a gente pode servir no mundo. E eu vejo que às vezes a pessoa que está em depressão, muitas vezes ela perdeu o sentido do que ela está fazendo. Ela acorda por acordar para ir para o trabalho, ela não vê expectativa de crescimento, ela não vê futuro, você está entendendo? Então ela fica muitas vezes presa ao passado, coisas que aconteceram, e presa a lugares de dúvida, de medo, de angústia, porque ela não consegue olhar para frente. Então, um padrão muito comum é isso, a pessoa só olha para si, ela só olha para trás, ela só olha para o que passou. Eu tenho tratado muitas pessoas de depressão com um medicamento antroposófico que a gente usa para câncer, que é um medicamento muito bom. E eu não veio só da minha cabeça, eu comecei a aprender isso com uma outra colega, que é até mais nova que eu, que começou a fazer vários testes com antroposofia, né, junto com fitoterápico, eu faço muito junto com os florais. E aí a gente estava conversando sobre o porquê de usar um tratamento de câncer na depressão. Porque a qualidade da alma é muito parecida, né, que é a qualidade da alma. Porque o que é uma célula cancerígena? Ela é uma célula que vai dando outras, dando outras, dando outras, dando outras. Elas não se preocupam com o todo. Elas só estão preocupadas consigo mesma. É um padrão meio egoísta. Quando eu vou lá para o Dr. Bach, ele fala que todo mal da humanidade é pelo egoísmo e pelo orgulho. Todas as doenças são causadas pelo egoísmo e pelo orgulho. Então, esse padrão da célula cancerígena, ela tem um pouco isso. E às vezes, gente, eu não estou julgando, tá? Mas às vezes o nosso padrão de tristeza e de depressão, ele tem um pouco de egoísmo. Quando eu olhei para as minhas tristezas, eu vi que elas estão ali porque eu estou pensando muito mais em mim, naquilo que eu perdi, naquilo que ficou para trás, naquilo que eu não consegui, eu não dei conta, eu perdi, eu falhei, eu errei. Vocês estão entendendo que eu estou sempre no eu. Então, quando eu olho só para esse lugar, é um padrão egoísta. Porque eu não consigo, eu não estou falando que eu estou falando de mim, porque isso é um problema para mim, tá? Eu não consigo olhar para o outro. E eu quero que todo mundo em volta de mim olhe para o meu padrão de dor, né? Então, sair desse lugar, por isso que eu falei ontem. Ontem a gente falou de sofrimento. A mudança mais radical que você vai fazer na sua vida para abril. Vamos conversar abril de uma forma diferente? Vamos. A mudança mais radical que você vai começar para abril é se você decidir, o ego reprimido, se você decidir não sofrer mais. Eu comecei a fazer essas mudanças. Eu estou conseguindo? Um pouco. Não é sempre não, não é o tempo inteiro não. Mas é decidir você não sofrer mesmo. É decidir que tudo aquilo que te causa sofrimento, você vai rever todas essas questões. Rever cada uma. Olha, eu sofro, sei lá, pelo fim de uma relação, eu sofro porque meu filho fez isso assim comigo, eu sofro porque minha mãe assim está doente, eu sofro porque não sei o quê. Você vai rever todas elas e vai fazer 2 movimentos. Aquelas que precisam ser sofridas, eu brinco, você vai beber até o último gole. Beber o último gole mesmo, eu preciso sofrer aquilo, eu preciso chorar aquilo, tá preso dentro de mim, eu vou chorar. Eu vou assistir filme de choro para eu chorar, eu vou fazer umas caminhadas para eu chorar, entendeu? Deixa sair, aquilo que precisa sair, que realmente me causa sofrimento,
Eu vou lavar, vou pedir para, né, para mamãe Oxum, eu vou pedir para Nossa Senhora para lavar meu coração e tirar essas mágoas, essas angústias. Eu vou realmente fazer essa reconexão comigo, com meu eu superior, com entidades que eu acredito, com seres que eu acredito, e vou pedir para lavar essa alma, entendeu? Ou o outro ponto, eu vou olhar para aquilo que eu estou sofrendo e esse aqui realmente eu tenho motivo para sofrer, eu vou chorar, vou lavar minha alma, vou deixar sair. E esse outro aqui, bom, não sei se esse aqui, vou analisar com muita consciência e frieza, sabe? Será que esse aqui realmente é o motivo pelo qual eu preciso sofrer? Será que eu preciso sustentar isso aqui ou é um padrão? Então eu vou olhar para esse outro tipo de sofrimento e eu vou começar a dar nome àquilo que realmente precisa dar nome, aquele que precisa ficar, que eu ainda não chorei tudo, aquele que já pode sair, aqueles padrões que eu preciso transformar, entendeu? Então, gente, se vocês fizerem isso, sair, eu tenho um livro que eu li uma vez e é meio que isso, é assim, você matar a vítima dentro de você. E é tão difícil, gente, tão difícil, não é fácil não. Mas é matar esse lugar nosso de vítima. E quando eu falo vítima, é aquela vítima de eu não dou conta, sabe? Às vezes a gente só precisa ser mais prática, ser mais elemento terra. Né? Olha, sim, eu tô com depressão e sim, eu vou fazer um tratamento. Ok, vou tratar, não é para sempre. Tem um plano de começo, meio e fim, um tratamento de depressão. Né? Se vocês fazem tratamento, falem com o psiquiatra de vocês, porque não é para sempre. Tem um plano de começo, meio e fim. Exceto se tem alguma situação diferente, diversa, com recorrência e tudo mais. Ok? Mas não, vou ali, vou tratar e vou parar de sofrer. Pronto, vou ser prática, entendeu? Ou não, também não vou tomar o remédio agora, não sinto dentro do meu coração, ou passei por uma avaliação e vi que não é um quadro de depressão que eu preciso tratar. Então eu vou otimizar aqueles pontos que eu falei ali. E pronto, vou ser prática, você tá entendendo? Ser prática é tomar responsabilidade daquilo que a gente precisa fazer, né? Eu não sou prática, tá? Eu estou falando para vocês, mas eu já falei aqui muitas vezes, eu sou a rainha da sofrência. O que você faz com sua sofrência? Eu faço lives. Já falei. Faço lives, porque se eu sofro, eu venho aqui, limpo isso, converso com vocês, né? E brinco. Eu falo muito isso para as minhas alunas. Eu falo, gente, o que vocês estão fazendo com essa sofrência? Eu estou fazendo live todo dia, entendeu? Então, o que você faz com a sofrência de vocês? Façam postagens no Instagram, façam bolos, façam... eu sempre falo isso, né? Faça um banho de erva, sei lá, faz uma técnica nova de atendimento, faz um curso, entende? Mas faz alguma coisa com isso, né? Pra gente não ficar só nesse lugar. Então, acabei entrando, né? Falando um monte de coisa e eu vou atender daqui a pouco. Então, é isso que eu queria deixar pra vocês, tá bom? Hoje a gente falou dessa coisa da depressão, né? Dos caminhos dentro da medicina convencional e do olhar de outras cosmovisões. Eu vou ler o Anjo do Futuro pra gente terminar, né? O anjo do futuro. O tempo que há de vir para uma borboleta que ainda está no casulo, a visão de um visionário que enxerga o futuro no presente, o sonho que se guarda no peito com a fé que o torna realidade. O futuro contém o presente para quem sabe esperar a hora certa de agir, para colher os frutos suculentos e maduros a que tem direito. As decisões que tomo hoje desenham o meu futuro. Bom, é isso. Bom dia para vocês. Amanhã a gente se vê de novo.